Oi, pessoal do meu canal, tudo bem? Eu tô aqui gravando esse vídeo porque é o Todinho passando ali atrás ali. Eu acho que vocês acabaram de ver ele. É o meu novo cachorrinho. Eu adotei. É, Pega o seu café, senta, porque aqui vem conversa. Eu já tô com o meu aqui, meu cafezinho. E eu senti que nos meus vídeos faltou um pouco de. E aí? O que que você aprendeu disso tudo, como tá a sua vida agora, por onde você anda, o que que aconteceu, né? E eu vou explicar para vocês, e tentar ajudar vocês que estão nesse caminho, depois de ter passado, talvez, pelas mesmas coisas que eu passei, ou por coisas até mais difíceis, ou pessoas que ainda estão no processo, da busca pela cura, ou pelo menos, para tentar segurar, né, essa doença, certo? Eu me lembro como se fosse ontem, quando eu recebi o primeiro diagnóstico. Eh, Na verdade, eu não queria abri-lo, eu já desconfiava. E quem abriu os meus exames foi meu irmão mais velho, né? Embora nós não sejamos pessoas da área da saúde, aliás, eu já era formada na área da saúde, né? Meu primeiro diploma foi em nutrição. Então, eu já era nutricionista, então eu tinha um conhecimento do corpo humano, anatomia, porque a gente estuda patologias também, a gente estuda o corpo humano, a gente abre, vê, principalmente o sistema digestivo, né? Que era o meu caso. E eu já era familiarizada com as palavras, que as pessoas usam em diagnóstico, né? Que os médicos usam em diagnóstico, porque nós precisamos lidar com esses pacientes para que a gente faça um tratamento de nutrição clínica, né? É por isso que às vezes você vai para um hospital e você não sabe se está comendo sopa, ou você não sabe porque você não pode comer carne, ou você reclama da comida porque tá sem sal. Então, tudo culpa das nutricionistas, tá? Tudo culpa da gente, na verdade. E eu não queria abri-lo. Era fim de semana e eu queria passar o fim de semana tranquila. E na segunda eu ia ver a doutora Daniela Laperche, que seria a minha oncologista. Olha lá, meu filho, todinho. E eu vi que ele ficou de um jeito que eu não queria nem que ele tivesse expressado nenhuma emoção. Mas a forma como ele dizia: você vai ao médico, você tem que levar isso no médico, quando você vai. Então, isso já tinha me confirmado o que estaria ali, né? E foi difícil para mim, porque eu tinha planos, né? Projetos. Tinha acabado de me formar de novo, né? Fiz uma segunda graduação. Estava na época lecionando, porque sempre foi a minha vontade, a minha paixão. Então, eu deixei nutrição e fui ser professora de línguas. Então, eu estava já há 5 anos lecionando numa escola próxima à minha casa. A diretora de lá é uma pessoa excepcional, eu respeito muito até hoje, tenho muita gratidão, porque ela me viu passar por tudo isso e me esperou melhorar, e logo depois eu voltei de novo, né? Então foi ruim, foi difícil. A gente sente que tudo acabou. E é sobre isso que eu quero falar um pouco. O meu diagnóstico foi câncer de mama, né? Já grau 2, quase metastático, né? Porque quando o câncer chega a grau 3, quer dizer que ele já se espalhou para outro órgão.
E eu não vou dizer que isso é uma sorte que tenha sido câncer de mama, porque câncer sempre é algo ruim, né? E o meu sentimento foi medo, medo. E eu sei que você ou algum familiar seu que foi diagnosticado com isso, a primeira sensação que a gente tem é medo. Medo mesmo. Eu vou morrer. E agora? Eu vou morrer. O que que vai ser de mim? Quem vai cuidar de mim? Eu tenho medo. E essa sensação de medo é o medo da morte. Porque por mais que você converse com o seu médico, por mais que o médico te fale, olha, a sua quimioterapia vai ter sucesso, vai tudo dar certo, eu já vi isso antes. E você escuta as pessoas dizer para você, pessoas que realmente passaram por isso, e batem no teu ombro assim, e falam, não, vai dar certo, confia. Esse medo não passa, ele não vai embora. Então eu tive que lidar com medo. E meu marido, também diagnosticado com câncer de testículo, então eu tinha que lidar com o meu problema de câncer de mama e meu marido também com câncer de testículo. Então, não foi fácil. Eu não tinha o meu marido para cuidar de mim e ele não tinha a mim para cuidar dele. E nós vivíamos na casa da minha mãe, hoje falecida, né? Deus a tenha, sinto muito falta dela. A gente tinha as condições de pelo menos ter uma cama limpa, ter a roupa limpa, não precisar de arrumar a casa, não precisar de cozinhar, graças a Deus, por causa da minha mãe. Então a família, nesse caso, ela é indispensável. E no nosso caso foi mais ainda porque éramos nós dois, né? Então eu passei pela quimioterapia até uns 2 meses com medo disso. Vi meu cabelo cair, fiquei careca, inchei pra caramba, fiquei com o rosto inchado, corpo inchado. E as primeiras quimio não são fáceis para câncer de mama, porque elas são bem avermelhadas, bem laranja, da cor dessa luzinha aí, laranjinha aqui, essa aqui também. E você urina dessa cor, então o cheiro é muito forte e você sente até no seu suor. E para lidar com esse medo, eu fiz acompanhamento psicológico, sim, mas foram as pessoas com quem eu tinha quimioterapia junto é que me davam força. Eu não vou dizer que me ajudaram a superar esse medo, mas elas me davam força, porque somente quem passa por isso, ou quem convive com isso, que são os profissionais, enfermeiros, até o recepcionista de onde você vai fazer a quimio, é quem vai conversar com você da maneira que você precisa. Quem tá de fora não sabe o que passa dentro de você. Então, eu chorei muito. Teve um dia, se eu quero deixar aqui com vocês, que eu chorei muito. Tinha acabado de sair de uma quimioterapia, ido para casa, e meu marido deitado do meu lado, muito mal também. Ele depois tomar a dele, né? Porque às vezes a nossa quimioterapia batia. E ele deitado do meu lado, deitado, dormindo, acredito que estava muito ruim, eu comecei a chorar e rezar, rezar. Eu cresci numa família católica, vi minha mãe
ser uma católica fervorosa. Meu pai também tinha muita fé. Nessa época ele já não era mais vivo. Ele morreu de um câncer de estômago, inclusive, que já tinha se espalhado para o fígado e para os ossos. E ele não teve chances. E eu não sabia o que dizer para ele quando a gente descobriu. E eu lembro de vê-lo deitado no quarto, sem conversar, e eu não sabia como abordar ele, nem conversar com ele. Eu acho que é isso que você, familiar, também deve sentir. A gente não sabe o que dizer. A gente não sabe o que falar, porque no caso dele, a gente sabia que era terminal. E por mais que a gente diga, pai, no caso dele, eu falava, pai, vamos buscar ajuda em outro lugar, vamos para São Paulo, vamos procurar outros médicos, vamos, né? É difícil. Então, esse dia eu lembro que a gente às vezes acredita em Deus. No meu caso, como eu cresci numa família católica, eu sempre cresci sabendo que Deus existia e que Jesus Cristo veio e morreu por nós. Mas a gente sempre fica no em cima do muro, querendo provas, milagres. E eu cresci assim. Eu acreditava, mas ao mesmo tempo não acreditava de verdade. Então, nesse dia que eu chorei muito, chorei tanto sentada na cama com a mão encostada na perna do meu marido, que o cansaço, a quimioterapia, tudo, eu simplesmente apaguei, sentada na cama. E foi quando eu, de repente, surgiu essa imagem clara e eu olhei para os meus pés, eu estava descalça, e conforme eu fui saindo de algum lugar que eu não conseguia ver, eu pisei numa pequena estradinha. Do lado tinham pedras branquinhas dessas que a gente põe em aquário, né? Um jardim com pedras. O caminho todo eram pedras de. Eu esqueci o nome dessas pedrinhas que você coloca no chão para tirar a terra vermelha. Agora eu não me lembro o nome. E quando eu olhei para frente, eu sei que alguém estava segurando a minha mão e era uma mulher, mas eu não conseguia ver ela. E ela me posicionou com o ombro para que eu olhasse para frente. Quando eu olhei para frente, eu estava num lugar muito bonito. Era um jardim enorme, mas eu não conseguia ver o fundo do jardim porque tinham árvores imensas, como pinheiros, muito grandes, árvores muito grandes. Eu conseguia apenas ver o lado esquerdo desse jardim e um pouquinho do lado direito. E eu lembro de olhar para o céu e era um azul tão bonito, tão azul, um azul que não, eu não consigo explicar que azul era esse, porque é um azul que eu nunca vi. E o sol que tinha era tão brilhante, tão amarelo, tão forte, mas ele não machucava meus olhos. Então, eu percebi que eu não sei se de tanto chorar eu meditei sem querer, porque enquanto eu chorava eu estava rezando, mas eu não estava aqui, eu estava em outro lugar. E eu vi um portal, né, do lado esquerdo do jardim. Desculpa, eu vi um portal do lado esquerdo do jardim. E eu queria ir até lá. Eu lembro que tinha um lance de escadas, bem pequeno, só para subir e passar por ali, para entrar do lado esquerdo desse jardim, que eu acho que era onde o jardim começava de verdade. E aí eu voltei e acordei. E eu estava sentada na posição que eu estava parada na cama, sentada,
né? Quando você senta na sua cama de perna cruzada, não sei se você tem esse costume, com a mão ainda na perna do meu marido. Aí eu percebi que eu não tinha dormido de verdade. E eu comecei a querer desenhar o que eu tinha visto, para não esquecer os detalhes, né? E acordei meu marido e falei, bem, eu não sei o que aconteceu comigo, eu fui para outro lugar, eu acho que eu meditei, sem querer, enquanto eu rezava. Dessa experiência, o que que eu depois fiquei pensando, por que que isso aconteceu comigo, né? E aí eu parei de ter medo de morrer. Eu parei de ter medo de morrer, eu parei de ter medo de fazer químio, eu parei de ter medo com tudo, e tudo passou a ser mais leve, que é o que vocês veem nos meus vídeos, assim, às vezes eu comentando coisas engraçadas que aconteceram, né, durante a minha quimioterapia, e isso me deu força para terminar o tratamento e tá aqui hoje falando com vocês nesse vídeo de fim de ano, e isso só me provou mais ainda que Deus existe, que Ele cuida da gente. E não foi só essa vez que aconteceram coisas comigo durante a quimioterapia, porque teve uma vez que eu estava esperando meu marido fazer a quimio dele, e tinha 2 dias que eu tinha tomado a minha. Eu estava muito mal, minhas pernas estavam inchando, e eu entrei dentro do lugar e arrumei um cantinho, uma cadeira, me escorei e deitei lá, com as pernas meio para cima, coisa bem desagonçada mesmo, porque a gente não era suposto ficar ali. E nesse dia sonhei uma mulher vindo no corredor. Eu sonhei o corredor exatamente igual. Uma mulher vindo até mim, que eu nunca vi na minha vida, ruiva ou loira, sorrindo. E ela virou para mim e falou assim: Olha, eu tenho uma mensagem do seu pai. Ele falou para você passar por tudo isso com felicidade e alegria. Para você passar por isso com alegria, né? E aí eu olhei para ela e sorri, porque ela sorria muito. E ela começou a fazer uma dancinha, que é exatamente o jeito que meu pai dançava quando ele estava contente. Ela estava imitando ele para mim. E ela foi desaparecendo. E aí eu acordei com uma das enfermeiras me chamando, falando para eu sair dali, que não era para eu ficar ali. E isso ficou na minha cabeça. Eu contei para minha mãe, com esperança de saber quem seria essa mulher de cabelo ruivo ou meio loiro. Mas eu acredito que era uma mensageira, uma pessoa que veio trazer uma mensagem. Então, eu comecei a não ter mais medo, né, de enfrentar a morte. Eu pensava comigo, eu sei que tem outra coisa, eu sei que existe mais do que o que a gente tem aqui na Terra, eu sei que isso aqui é passageiro, eu tenho certeza agora. Como a certeza que eu tenho que eu vi meu pai do lado da minha mãe, poucos segundos depois de um tempo que ele tinha falecido, junto com meu marido, nós vimos ele do lado da minha mãe, ele apareceu e desapareceu. E aquilo ficou marcado, porque eu não acreditaria se o meu marido não tivesse visto junto comigo. E a gente sabia que a gente viu, porque assim que nós vimos ele gritou e eu gritei, eu chamei pai e ele chamou o nome do meu pai. E eu olhei para ele olhou para mim e tipo, a gente estava espantado. Como que a gente podia ter visto uma pessoa que faleceu há 3 meses? Então, essa mensagem que eu estou deixando para vocês aqui é que é, eu aprendi com câncer a não ter medo da morte mais, a não ter medo de morrer. É lógico que ninguém quer morrer, porque quando a gente cai numa dessa, a gente começa a pensar, poxa, eu tinha tanto para fazer,
tanto para fazer. São tantos sonhos que eu não fiz, eu não sei por quê. E o que eu tenho para dizer para vocês é, não espera o sinal vermelho bater. Para mim foi preciso, porque me deu uma sacudida, entendeu? Me sacudiu para a vida. E hoje eu tenho um prazer e alegria de dizer para vocês, ao meu filho, que eu finalmente me especializei, como eu sempre quis fazer uma especialização, consegui fazer isso depois do câncer. Era meu maior desejo. Foi a primeira coisa que eu quis quando eu estava curada, livre disso. E eu falei, eu vou fazer minha especialização e vai ser agora. Todos os meus sonhos que eu deixei parado, eu comecei a correr atrás com tanta vontade e não me arrependo. E penso, poxa, já me imaginou se eu não tivesse tido essa sacudida na minha vida? Todas aquelas horas paradas numa cadeira tomando químio, pensando, podia ter feito isso. E a última notícia que eu tenho a dar é que eu vou lançar um livro. Ele vai sair pela editora Viseu. Eu espero que vocês comprem ele. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? E não deixa os sonhos de vocês parados. Meu marido chegou. Outro milagre. E vejo vocês até a próxima. Beijo.